Meus queridos irmãos, a partir deste momento, eu inicio um vídeo falando sobre pessoas que dizem ter o dom da profecia. E eu vou ler Isaías, capítulo 2, versículo 5, que diz: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Nós estamos vivendo em dias de grandes sofrimentos e de grandes angústias. A Igreja do Senhor tem passado por dias de sofrimento que é difícil até de explicar. Muito sofrimento, por causa de pessoas que dizem ter o dom da profecia, e alguns até se dizem profetas. Porque agora está numa moda que um diz que é profeta, outro diz que é apóstolo, outro diz que é patriarca, outro diz que... Mas ninguém quer ser diácono. Servir ninguém quer. Ele só quer receber a honra do profeta. Mas o serviço do profeta mesmo, nada. Muito bem. A palavra do Senhor diz que nós temos que andar na luz do Senhor e procurar dia após dia mais a presença do Senhor nas nossas vidas. Durante toda a minha vida eu só fiquei na igreja. Para mim a igreja foi tudo. Imagine vocês, eu terminei meu curso teológico quando eu tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade. Hoje estou com 62. Depois disso terei mais outros cursos, mas isso é irrelevante. O que interessa mesmo é a pessoa servir ao Senhor, pregar a palavra e trazer o ensinamento necessário. Há dias atrás me deparei com uma situação muito difícil, e vocês vejam como o espírito do erro, o demônio, opera na vida de pessoas, e as pessoas ficam em grande sofrimento. Eu conheci uma jovem viúva que tinha um filho talvez com 1 ano e 2 meses. E ela me disse que estava em extrema agonia, em extremo sofrimento, porque o marido dela havia morrido há poucos meses, antes de o filho completar 1 ano de idade. Isso acontece, é muito triste, mas acontece. Mas ela disse para mim, o problema é que o meu pastor profetizava, dizia para ele que o ministério do meu marido ainda ia ser maior do que o dele. Mas o meu marido tinha um problema no coração e morreu. Por que Deus não esperou pelo menos o meu filho completar 1 ano de idade e termos a festa de aniversário? Eu disse para ela, acontece que Deus nunca disse isso ao seu marido. Isso foi invenção da cabeça do teu pastor. Ele mentiu. Deus não falou isso para ele. Claro que se ele vivesse muitos anos, ele poderia dar uma outra resposta. Ah, não triunfou porque não buscou o Senhor. Ah, triunfou porque o Senhor disse para mim. Mas aí nós descobrimos a mentira. E a jovem viúva em grande depressão até hoje. E eu estou lutando para que ela se recupere dessa mentira, dessa desgraça que o pastor transmitiu a ela através de uma profecia. Tudo mentira. Nós temos também casamentos fracassados por profecias. Sim, eu conheço um homem que a especialidade dele é ele anda em muitas igrejas, vai de um país para outro, e ele vê 2 jovens e ele imediatamente, a mente dele é muito fértil, e ele produz um casamento e depois, quando o casal briga, o casal se arranha, o casal chora, ele não está por perto para ajudar. Ele já está em outro lugar mentindo.
Então, também esta mesma pessoa, que eu me seguro muito para não dizer o nome dele, que eu devia dizer o nome dele, ele também, em reuniões de mocidade, o pessoal estava se alegrando porque ele sabe mover o povo, né? Ele sabe mover o povo. Eu vou dar uma ideia mais ou menos para você entender como é o nome dele. O primeiro nome dele e o último nome são letras iguais. Aí você procura e você já vai saber. Então, quando o povo, a juventude, naquele fogo carnal que ele produzia, ele dizia assim: jovens, abracem seus pais, porque no próximo ano vós estareis no campo missionário. Ora, isso é uma coisa muito forte para uma moça de 18 anos. Iam lá e choravam, e se abraçavam, e davam um anel, e davam um relógio, que isso não deveria acontecer, mas eles fazem e vão e as pessoas iam para o campo missionário. Alguns deles não sabiam fazer nada, não tinham cultura nenhuma. Eu conheci o caso de uma senhora, de uma moça, que só sabia profetizar. Aí não falava a língua da terra, brigava com outro missionário para que ele traduzisse as profecias dela, que não tinham nenhum valor. Foi um trabalho perdido. Milhares de dólares perdidos e vidas perdidas com esse tipo de erro e tipo de engano. Muito bem. Mas ele não responde pelos erros dele. Também eu vi e ouvi um caso. Apareceu há uns 40 anos atrás, no Brasil, um homem chamado Dmitry Kirit. Ele tinha muito conhecimento bíblico, assim, para passar de um livro para outro. Conhecia muito bem a história da Bíblia, porque ele tinha sido frade, padre, essas coisas todas. Ele tinha muito conhecimento, falava russo e ensinava muito bem. Ele tinha muita habilidade de usar a palavra. Mas um dia, ele surpreendeu a minha pessoa. Eu estava numa conversa com ele através do intérprete, porque eu não falo russo, que o intérprete dele disse que o Senhor tinha dito que ia chegar tempos na época da igreja de tamanho despertamento missionário que Deus ia mandar a esposa para o norte e o marido para o sul. Tal despertamento. Sabe o que eu digo? Isso é obra do demônio. Porque o que Deus une, nem o homem, nem ele separa. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas os ensinos deles ficaram por aí. Seus deuses, suas ideias. Também as profecias de nascimento. Ora, se uma pessoa, uma senhora vai ter um neném, 50% de chance é de ser menina. Outra 50% de chance é ser menino. Então não é muito difícil acertar. Não é muito difícil. Mas eu já vi casos de moças, senhoras jovens que não podiam mais ter filho. Nunca mais nesta vida, nem na outra, da pessoa olhar assim e dizer, aí é o filho que está no teu ventre. Não tinha nada no ventre dela, a não ser gordura. Mas eles vão por aí, vão mentindo. E quando você vai em cima deles, eles já estão em outro lugar. E agora eu vou finalizar com uma coisa que eu vi e me senti muito triste. Eu conheci uma senhora de idade, muito elegante, muito bondosa, uma vida cristã, eu diria muito linda, muito, eu diria assim, eu gostaria que muitos copiassem a vida cristã que ela tinha. É isso que eu quero dizer. E um dia ela estava doente, chamaram um conhecido para orar. E eles têm essa ideia. Tem demônio, tira. Não tem, bota e tira. Você entendeu? Que obra maligna? E eles fizeram isso com ela. E depois a senhora não conseguiu mais se libertar. Não conseguiu mais. E como era uma família influente, eles tentavam ocultar daqui e dali, até que o caso veio a mim também. E eu tentei fazer alguma coisa, mas eu era muito jovem, penso que fiz muito pouco.
Mas no momento, naquela ênfase de livrar aquela senhora daquele sofrimento, o filho orou e profetizou: minha serva, tu vais levantar desta cama, vais orar por muitos, muitos serão curados e muitos vão se admirar da tua muita idade. Muito bem. Tinha pessoas crentes ali que não pertenciam à nossa igreja, batistas, que não creem em profecia. Dentro de poucos dias ela morreu, nem levantou da cama. E o profeta? Eu estava no sepultamento. E o profeta? Eles não são responsáveis. Por isso, cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Muito cuidado. Deus te abençoe. Que você possa olhar para a palavra do Senhor e dizer: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Muito obrigado.